Hoje trago ao canal do YouTube da Certo Farm Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade financeira. Vamos falar sobre a contabilização de financiamentos obtidos, bem como as diferenças de câmbio relacionadas com a atividade de financiamento da empresa. Aproveitamos e vamos resolver também uma questão de exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Comecemos por fazer uma primeira abordagem ao reconhecimento de um empréstimo à banca, um empréstimo bancário, um empréstimo obtido. Os empréstimos enquadram-se no âmbito dos instrumentos financeiros. Quando uma empresa usa esta fonte de financiamento por capital alheio, o crédito bancário é efetivamente uma fonte de financiamento mais comum, operação pela qual uma instituição bancária coloca à disposição de um cliente um determinado montante e este se compromete a reembolsar a instituição na data fixada, acrescido de juros previamente combinados. Este instrumento financeiro é reconhecido de acordo com o prescrito na norma contabilística e de relato financeiro 27, a norma dos instrumentos financeiros, enquadrando-se no conceito de passivo financeiro e satisfazendo a condição de reconhecimento do parágrafo 6º da norma de contabilidade. Efetivamente, quando estamos a falar de empréstimos, financiamentos, o seu enquadramento como instrumento financeiro será em conformidade com a norma 27. Vamos hoje também desenvolver um caso prático a partir da resolução do exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados, em que se vai verificar uma diferença de câmbio no âmbito de um financiamento e, por isso, essas diferenças de câmbio terão de ser também consideradas à luz da norma contabilística e relato financeiro 23, os efeitos das alterações em taxas de câmbio em função daquilo que é a moeda funcional e as diferenças que ocorrem em relação efetivamente aos câmbios entre as respectivas moedas. Mas já lá vamos ver essa situação do exame de avaliação. Como é que se contabiliza um empréstimo bancário? Temos aqui um empréstimo bancário refletido aqui num mapa do serviço da dívida, em que uma empresa vai reconhecer um montante de 600 mil euros relativamente a um financiamento obtido de um banco e depois vai reconhecer a contabilização da prestação que vai ter de pagar, constituída por juros, mais o imposto de selo sobre os juros e a amortização do capital. Vejamos então que quando a empresa obtém o financiamento, o reconhecimento da contratação do empréstimo bancário, e aqui foi no dia 3 de janeiro, passa por, começamos por debitar a conta 12, depósitos à ordem, pelo valor dos 600 mil euros contratualizados aqui em relação ao financiamento obtido. E por contrapartida de um passivo. E de acordo com o nosso código de contas, a conta de passivo, onde os financiamentos obtidos à banca deverão ser reconhecidos, passarão pela conta do razão 25 financiamentos obtidos, a qual depois se desenvolve na 25.1 instituições de crédito e sociedades financeiras e a 25.1.1 empréstimos bancários. É esta a conta onde nós vamos reconhecer
o empréstimo bancário, no caso concreto de 600 mil euros. Todavia, considerando que o passivo, e basta verificar isso ao nível do balanço, o passivo de uma empresa, ele é constituído pelo seu passivo não corrente e pelo seu passivo corrente. Assim se classifica o passivo no balanço. O passivo corrente corresponde aos montantes que são exigíveis à nossa empresa já nos próximos 12 meses. Passivo corrente. Enquanto que o passivo não corrente é a dívida exigível à nossa empresa, mas para além dos próximos 12 meses. Então, num empréstimo, e para depois o reclassificar corretamente ao nível da imputação da dívida ao balanço, haverá que considerar o montante em dívida já nos próximos 12 meses como passivo corrente, nomeadamente financiamentos obtidos, e depois aquela dívida que, através do nosso mapa do serviço de dívida, sabemos que só vai ser exigível para além dos próximos 12 meses, que será um passivo de médio e longo prazo, considerado passivo não corrente, em financiamentos obtidos. Portanto, no balanço, os financiamentos obtidos figuram assim em duas rúbricas, em passivo não corrente e em passivo corrente. E para que esta imputação seja realmente feita, será necessário, quando se está a reconhecer um empréstimo, considerar aquilo que é o empréstimo bancário de natureza não corrente, ou seja, o montante de capital que terá de ser pago, mas só daqui por mais de 12 meses, e que no mapa do serviço de dívida é o capital final em dívida após a amortização de capital, e a amortização de capital é o valor que foi pago, ou que será pago ao longo dos próximos 12 meses, será pago, porque estamos aqui no dia 3 de janeiro, e no dia 3 de janeiro foi quando o contrato foi efetivamente reconhecido, a empréstimo, e daí para a frente temos 12 meses a pagar de 139.207,10, e, para além dos próximos 12 meses, 460.792,90. Depois haverá que fazer o reconhecimento das prestações. As prestações são constituídas por amortização de capital e juros. Obviamente que, à medida que vamos evoluindo aqui no tempo do empréstimo, os valores de amortização de capital aumentam, enquanto que os valores de juros vão diminuindo. Paga-se mais juros aqui no início e depois o montante vai diminuindo à medida que o tempo do empréstimo vai decorrendo. Para se fazer a contabilização de uma prestação, considerando aqui que neste empréstimo se paga anualmente uma prestação constituída por capital mais juros, e nos juros haverá também de incluir o imposto de selo sobre os juros. Quando se reconhecem os juros, pelo montante de juros mais o imposto de selo sobre os juros são reconhecidos na conta 6911. Que no nosso código de contas é uma conta de gastos, a conta 69, mas, muito precisamente, gastos relativos a juros de financiamentos obtidos, conta 6911. E será então nesta conta que vamos debitar, trata-se de um gasto, os gastos debitam-se por 31.200 euros. O valor dos juros mais o custo respeitante ao imposto sobre os juros, imposto de selo sobre os juros. Entretanto, como no início tínhamos creditado o passivo pelo aumento da dívida, agora que vamos fazer o pagamento da prestação, vamos fazer uma diminuição da dívida, os passivos debitam-se pela diminuição e debitamos por 139.207,10, que é a componente de capital, de amortização de capital, que ocorre aqui este ano. O dinheiro vai sair dos nossos depósitos à ordem, pelo total de 170.407,10. À data de relato
haverá então que fazer uma reclassificação daquilo que é a dívida que vai ser exigida já nos próximos 12 meses, e aqui teremos de, no mapa do serviço de dívida, verificar qual vai ser a próxima amortização de capital nos próximos 12 meses, e depois o montante que figura em passivo não corrente é transferido para passivo corrente, de forma a estar disponível para, nos próximos 12 meses, procedermos à respectiva liquidação, pagamento. Então fazemos a transferência dos empréstimos bancários não correntes por 146.167,45 e fica reconhecido ali a crédito da conta 140, da conta 251111, empréstimos bancários, mas corrente, dívida de curto prazo, por 146.167,45. Ou seja, na próxima prestação será esta subconta que vai ser debitada por contrapartida, depois dos depósitos à ordem, não esquecendo, obviamente, também teremos de debitar os juros de financiamento e os próximos serão de 23.039,65 mais o imposto de selo sobre juros. Em relação à questão dos juros, no caso concreto, não foi aplicado, mas poder-se-á ter de aplicar o pressuposto do acréscimo. Neste caso aqui, como nós estamos a fazer o pagamento de uma prestação no final de cada ano, é no dia 31 de dezembro de 2023 que se está a reconhecer cada uma das prestações, digamos que os juros do período de 2023, que dizem respeito ao período de 2023, foram contabilizados em 2023 e até coincidiu serem pagos em 2023. E, portanto, poderá eventualmente, e ocorre de certo, situações em que os juros, como um gasto, deverão ser reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do pagamento poder ocorrer em período ou períodos seguintes. E aí ter-se-á de aplicar o tal pressuposto do acréscimo. Em relação a esta questão efetivamente, de empréstimos, vamos fazer agora a leitura de uma questão de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados e vamos fazer a sua resolução. Diz-nos a questão número 3, relativamente ao exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados, do dia 24 de fevereiro de 2024, na sua versão A. A questão número 3 refere que outra das empresas do grupo Foundex é a Loule Salga S.A., localizada em Lolé, e que se dedica à comercialização de sal industrial. José Silva, contabilista certificado da Loule Salga S.A., verificou, a 31 de dezembro de 2023, a existência de um financiamento bancário de 75 mil libras esterlinas. Relativamente a este financiamento, identificou que, na data da celebração do contrato, a relação cambial era a seguinte: um euro corresponde a 0,8422 de libras esterlinas. A referida relação cambial, na data de relato, ou seja, no dia 31 de dezembro, era a que seguidamente se apresenta. Um euro corresponde a 0,8852 libras esterlinas. Efetivamente, verifica-se aqui uma alteração do câmbio. Temos a data do contrato, onde o câmbio é aquele que agora se identifica, e depois temos a data de relato, onde se apresenta o balanço e a demonstração dos resultados, em que efetivamente existe uma alteração da relação cambial. E portanto temos aqui diferenças de câmbio que estão relacionadas com a atividade de financiamento da empresa. E para isto teremos de ter uma conta muito específica para este tipo de diferenças de câmbio. Bom,
vamos fazer aqui a resolução desta situação e depois verificamos das 4 respostas que são dadas, qual é aquela que efetivamente está correta. Vejamos o seguinte. Temos então um empréstimo bancário de 75 mil libras esterlinas. Na data da celebração do contrato, a correspondência cambial é 1 euro, corresponde a 0,8422 libras esterlinas. Para fazermos a conversão das libras para euro, vamos então dividir as 75 mil libras por 0,8422. E, portanto, temos ali uma correspondência de 89.052,48 euros. Este foi o montante pelo qual o financiamento foi reconhecido na celebração do contrato. E para reconhecer o financiamento, nós creditamos a conta 2511, financiamentos obtidos, pelo aumento do passivo, o aumento da dívida em 89.052,48 e também um aumento do nosso ativo, uma vez que este dinheiro entra na conta por 89.052,48. Isto foi o lançamento do passado respeitante à celebração do contrato. Entretanto, quando se chega à data de relato, verifica-se uma alteração cambial, o que vai conduzir a diferenças de câmbio e, conforme estabelece a norma, essas diferenças terão de ser reconhecidas quando favoráveis como um rendimento, quando desfavoráveis como um gasto. E já vamos ver qual a conta correta. Fazer a conversão, 75 mil euros a dividir por 0,8852, portanto temos que, à data de relato, o montante agora em dívida passa a ser de 84.726,62. Verifica-se efetivamente uma diferença cambial entre a data do contrato e a data de relato, e essa diferença corresponde a 4.325,87, 86, qualquer coisa, 87 arredondando. Bom, o que é que nós agora vamos fazer? O reconhecimento desta diferença de câmbio. Esta diferença de câmbio representa o seguinte: se à data de celebração do contrato o meu passivo era de 89.052,48, face a esta diferença, ou face à alteração do câmbio, o meu passivo, a minha dívida, passa a ser menor, devido a esta situação. Passa a ser de 84.726,62. Então, eu vou ter de, à data de relato, corrigir ali o meu passivo, a dívida, em financiamentos obtidos. Eu já não devo, se eu pagasse agora, eu não teria de pagar 89.052,48, mas sim 84.726,62. Portanto, eu vou provocar, vou reconhecer uma diminuição da minha dívida em 4.325,87. E, portanto, vou debitar o passivo, uma vez que estou a diminuir a minha dívida. Em termos de saldo, se temos em crédito 89.052,48 e nos mesmos financiamentos obtidos, agora em débito 4.325, temos um saldo credor na conta de financiamentos obtidos em empréstimos bancários, 2511, de 84.726,62, porque é esse o objetivo. Entretanto, se eu tenho uma diminuição da minha dívida, significa que tenho aqui um rendimento, ou seja, tenho uma diferença de câmbio favorável. E essa diferença de câmbio favorável, ela tem de ser reconhecida numa conta de rendimentos, mas que faça referência às diferenças cambiais da atividade de financiamento
da empresa, porque é isso do que estamos aqui a tratar. Estamos a tratar da atividade de financiamento da empresa. E a subconta apropriada a essa mesma matéria passará pela conta 79, juros, dividendos e outros rendimentos similares, muito concretamente, a que faz referência às diferenças de câmbio favoráveis, que é a conta 793, porque esta conta reconhece diferenças de câmbio favoráveis da atividade de financiamento da empresa. E é disso que estamos aqui a tratar. Existe uma outra subconta dentro da linha da 78, também para diferenças de câmbio favoráveis, que será a 7887, mas aqui não é para reconhecer as diferenças de câmbio favoráveis no âmbito da atividade de financiamento da empresa. Quando estamos no âmbito da atividade de financiamento da empresa, como é o caso concreto, um empréstimo, é a 793 que deverá ser efetivamente considerada, e é esta que se compreende que tem de ser considerada neste âmbito de financiamento que estamos aqui a tratar neste caso prático. E o valor, sendo um rendimento, terá de ser reconhecido a crédito, os rendimentos creditam-se, pelos mesmos 4.325,87. Fica assim reconhecida a diferença de câmbio favorável. A verdade é que a empresa, mediante a diferença, a variação cambial ocorrida, há ali uma diminuição do passivo financeiro da empresa e uma diminuição do passivo terá como contrapartida uma diminuição da dívida, terá como contrapartida aqui um rendimento, uma diferença de câmbio favorável no caso concreto. Estas diferenças de câmbio favoráveis da atividade financeira da empresa, elas vão figurar na demonstração dos resultados da empresa, mas na vertente de outros rendimentos e ganhos. Na vertente aqui de outros rendimentos e ganhos, temos ali o contributo da tal conta 79.3 para os juros e gastos, os juros e rendimentos similares obtidos, aqui nesta vertente financeira, apenas contribui o saldo da conta 7915. E a conta 7915, ela diz respeito aos juros, mas obtidos de financiamentos obtidos. Portanto, numa imputação à demonstração dos resultados da empresa, apesar de estarmos aqui a falar de diferenças de câmbio respeitantes à atividade de financiamento da empresa e termos utilizado a tal conta 793, verifica-se que a sua reflexão ao nível da demonstração dos resultados é conforme se espelha aqui nesta imputação, à luz das normas de contabilidade, na rúbrica Outros Rendimentos e Ganhos. Será aqui a sua respectiva reflexão. Bom, posto isto, vamos responder à questão de exame, porque temos tudo para fazê-lo. Ora, face ao exposto, o reconhecimento efetuado na data de relato relativamente a este financiamento deverá ter sido: ora bem, debitar a conta 2511 financiamentos obtidos em empréstimos bancários por 4.325,86 e creditar a tal conta 793, muito bem, as diferenças de câmbio favoráveis, mas respeitantes à atividade de financiamento da empresa, por 4.325,86. Esta está correta. Depois há a linha B, debitar a conta 25.1 financiamentos obtidos em empréstimos bancários por 3.225, não está correto, nem tampouco utilizar a outra subconta de diferenças de câmbio favoráveis, que não está relacionada aqui com a atividade de financiamento. A linha C, debitar a conta 692 é uma conta de diferenças de câmbio desfavoráveis, não faz aqui sentido.
E a linha D também não faz sentido, as tais diferenças de câmbio desfavoráveis por um outro valor, mas não é uma diferença de câmbio desfavorável. Viu-se que era uma diferença de câmbio favorável, tem que ser reconhecida como um rendimento, nomeadamente na tal conta 793, diferenças de câmbio favoráveis, que é uma conta que espelha as diferenças de câmbio favoráveis da atividade de financiamento da empresa, conforme acabamos de fazer. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.